se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A lenda do Saci Pererê no Lago Paranoá. O Lago Paranoá, um dos cartões postais de Brasília, parecia calmo naquela tarde. A água espelhava o céu azul e as árvores ao redor dançavam suavemente com o vento. Mas, ao cair da noite, algo estranho começou a acontecer. Um redemoinho surgia no meio do lago, sem qualquer explicação aparente, assustando os pescadores. Os moradores locais sussurravam sobre a presença de algo sobrenatural. Entre as histórias, a mais contada era a do Saci Pererê. Diziam que ele havia se instalado no lago, brincando com os ventos e assustando os desavisados. Era impossível ignorar os relatos de risadas ecoando pela noite e de objetos desaparecendo misteriosamente. Muitos acreditavam ser apenas lendas, mas outros juravam que o Saci era real. Joaquim, um pescador antigo e cheio de coragem, decidiu investigar. Ele não acreditava em assombrações e ria de quem falava sobre o Saci. Para ele, o redemoinho tinha uma explicação científica, talvez algo relacionado ao clima ou à profundidade do lago. Mesmo assim, sentia uma pontinha de curiosidade. Numa noite sem lua, Joaquim preparou sua canoa e suas redes, determinado a encontrar respostas. O silêncio da noite era interrompido apenas pelo som das águas batendo na embarcação. Ele remava em direção ao redemoinho, que parecia mais intenso do que nunca. De repente, um assobio agudo cortou o ar. Joaquim parou de remar, olhando ao redor, mas não viu nada. Ele continuou, mas o assobio voltou, desta vez acompanhado de uma risada estridente. Suas mãos começaram a tremer, mas sua determinação falou mais alto. No centro do lago, o redemoinho parecia dançar, formando ondas que balançavam a canoa. Joaquim sentiu algo puxar sua rede, mas quando a ergueu, ela estava vazia. O assobio ficou mais próximo, e Joaquim teve a nítida sensação de estar sendo observado. De repente, um vento forte soprou, quase virando a canoa. Joaquim gritou, tentando se segurar, mas o redemoinho parecia querer engolir a pequena embarcação. Foi então que ele viu, uma figura pequena e ágil saltou sobre a borda da canoa, rindo com um gorro vermelho na cabeça. O pescador tentou agarrar o ser misterioso, mas ele era rápido demais. Em um piscar de olhos, o Saci desapareceu, deixando para trás apenas seu riso zombeteiro e uma sensação de que aquela seria uma longa noite. Após o encontro com o Saci, Joaquim voltou para casa, ainda tremendo. Ele contou sua experiência para a esposa, Dona Rita, que, apesar de desconfiada, acreditava que o marido não inventaria algo tão elaborado. A história se espalhou pela comunidade rapidamente, dividindo opiniões. Enquanto alguns pescadores decidiram parar de ir ao lago, temendo o Saci, outros viam na história uma oportunidade de atrair turistas. Dona Rita, porém, incentivou Joaquim a buscar mais respostas. Você viu ele, mas não conversou. Talvez o Saci esteja aqui por um motivo, disse ela, com um brilho de sabedoria nos olhos. Joaquim, agora mais intrigado do que assustado, decidiu que precisava descobrir por que o Saci havia escolhido o Lago Paranoá. Ele preparou sua canoa novamente, mas desta vez levou um amuleto de proteção que Dona Rita havia feito. Na segunda noite, o lago parecia ainda mais misterioso. O redemoinho girava com força, e o assobio do Saci ecoava pela margem. Joaquim remou com cautela, observando cada movimento ao redor. Desta vez, ele resolveu fazer diferente. Em vez de confrontar o Saci, tentou atraí-lo com uma oferta. Ele levou uma cabaça cheia de fumo e colocou no centro da canoa. Se você quer brincar, venha, mas vamos conversar, gritou Joaquim, tentando parecer calmo. Para sua surpresa, o assobio cessou e o redemoinho começou a diminuir. Aos poucos, o Saci surgiu na borda da canoa, sentado casualmente, como se fossem velhos amigos. Ora, Joaquim. Finalmente, alguém que não corre de mim, disse o Saci, com um sorriso travesso. Joaquim ficou sem palavras. Ele nunca imaginou que o Saci fosse tão humano. Por que está aqui, Saci? O que quer com o Lago Paranoá? Perguntou, tentando esconder o nervosismo. Eu protejo esse lago, pescador.
Há muito tempo, ele guarda segredos que precisam ser preservados. Mas vocês humanos sempre querem destruir o que não entendem, respondeu o Saci, cruzando os braços. O pescador sentiu uma pontada de culpa. Ele sabia das histórias sobre projetos que ameaçavam o lago. O que podemos fazer para ajudar? Perguntou, sinceramente interessado. O Saci pensou por um momento. Mantenham o lago limpo e respeitem a natureza. E lembrem-se, eu estou sempre de olho. Antes que Joaquim pudesse responder, o Saci desapareceu novamente, deixando apenas seu riso característico no ar. Depois daquela noite, Joaquim passou a enxergar o lago com outros olhos. Ele reuniu os pescadores e contou tudo o que havia descoberto. Apesar de algumas risadas céticas, muitos começaram a respeitar mais o ambiente, inspirados pela história do Saci. Dona Rita sugeriu que organizassem mutirões para limpar as margens do lago. Joaquim, agora visto como um herói local, liderava os grupos, sempre contando a lenda do Saci para motivar os participantes. Enquanto isso, turistas começaram a aparecer, atraídos pela história do Guardião do Lago. Pequenos negócios começaram a prosperar, vendendo artesanatos e lembranças inspiradas no Saci. A comunidade, antes dividida, passou a trabalhar unida, com o objetivo de proteger o lago. Joaquim percebeu que o Saci havia dado uma missão àquele povo. Ele sentia que o espírito travesso observava tudo, satisfeito com as mudanças. Algumas noites, enquanto pescava, ouvia o assobio distante e sorria, sabendo que não estava sozinho. Meses depois, porém, uma notícia preocupante chegou à comunidade. Um grande empreendimento estava planejando construir um resort às margens do lago, o que poderia destruir a fauna e flora local. O redemoinho voltou a aparecer com força, como um aviso do Saci de que algo estava errado. Joaquim sabia que precisava agir rápido. Ele reuniu a comunidade e propôs um abaixo-assinado contra o projeto. Mas só isso não bastaria. Eles precisavam de algo mais impactante para chamar a atenção das autoridades. Foi então que uma ideia surgiu. Vamos usar a história do Saci como símbolo da nossa luta, sugeriu Dona Rita. Eles organizaram um festival cultural, com danças, músicas e contação de histórias sobre o Guardião do Lago. A mídia local começou a cobrir o evento, trazendo ainda mais visibilidade para a causa. Durante o festival, Joaquim subiu ao palco e fez um discurso emocionado. Este lago não é só nosso. Ele pertence à natureza, ao Saci e às futuras gerações. Não podemos permitir que o destruam. Graças aos esforços da comunidade, o projeto do resort foi cancelado. O Lago Paranoá foi declarado área de preservação ambiental, garantindo sua proteção para o futuro. Joaquim se tornou uma figura respeitada, mas nunca esqueceu quem era o verdadeiro herói daquela história. Em noites tranquilas, ele ainda saía para pescar, levando consigo a cabaça de fumo, na esperança de encontrar o Saci novamente. Certo dia, enquanto admirava o lago, ouviu o assobio familiar. Virando-se, viu o Saci acenando na margem, com um sorriso travesso no rosto. Você fez bem, pescador. Mas lembre-se, a luta pela natureza nunca acaba. O Saci desapareceu mais uma vez, mas sua mensagem ficou gravada no coração de Joaquim e de toda a comunidade. A lenda do Saci-Pererê no Lago Paranoá se tornou não apenas uma história, mas um símbolo de resistência e cuidado com a natureza. E assim, o redemoinho voltou a ser um simples fenômeno natural, mas o espírito travesso e protetor do lago continuaria vivo para sempre.